Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Eric Lobão, sou membro da loja Nirvana, Rio de Janeiro, e eu vou continuar hoje com o tema saúde e espiritualidade. Nós iniciamos essa discussão, essa reflexão juntos e falamos dos conceitos. Eu vou rever alguns conceitos de que nós falamos e vamos continuar o tema, que é muito vasto, muito profundo, cheio de reflexões e nuances, com visões diferentes de diferentes autores. E hoje nós vamos falar da disciplina do corpo físico e os benefícios que a atividade física, que a meditação podem trazer para os veículos, para todos os veículos, ou seja, para a saúde plena, a saúde que não pode ser dissociada de todos os corpos. O corpo físico é apenas o final, é apenas a manifestação final do que vem dos corpos sutis, os desequilíbrios que acontecem nos corpos sutis e que vão ser refletidos no corpo físico. Mas, quando a gente fala de saúde em seu conceito mais profundo, a gente está falando do equilíbrio entre esses corpos, o corpo físico, o corpo mental, o corpo astral, que vai fazer com que a gente tenha o corpo mais denso, que é o físico, preparado para cumprir com o nosso Dharma, preparado para cumprir com o que a gente tem de função nesse mundo, tá certo? Então, eu vou iniciar a apresentação fazendo uma breve revisão do que a gente viu, só alguns slides principais, e eu continuo com o tema saúde e espiritualidade hoje aqui. Todos vendo aí? Beleza, excelente. Bom, muito bem. Então, como eu havia já comentado com todos, pela Organização Mundial de Saúde, esse foi um conceito que evoluiu, começou apenas como conceito, como ausência da doença, mas hoje, atualmente, em 2020, nós temos esse conceito de saúde pela Organização Mundial de Saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência da doença. A apresentação que eu fiz na primeira parte foi baseada no livro Saúde e Espiritualidade, do Geoffrey Hodgson, um grande clarividente e teósofo, que escreveu sobre preceitos fundamentais e conceitou a saúde. Um dos conceitos que ele colocou foi esse que está aí: estado em que os três processos fundamentais da natureza, absorção, assimilação e eliminação, estão operando plenamente no indivíduo em perfeita harmonia e equilíbrio. Então, nós, como manifestação no mundo denso de algo mais sutil, de energias mais sutis, somos alimentados ou operamos com energias que são provenientes do Sol, o Logos, o Deus, no qual estamos inseridos e no qual vivemos e para onde voltaremos. Então, dentro do conceito de saúde, fala-se muito em vitalidade, ou prana, que é uma das energias, usando energia por falta de outra palavra, que vai alimentar os nossos corpos físicos e sutis. Então, quando o Geoffrey Hodgson fala da assimilação, da absorção não é excreção o termo que ele usa, me perdoem, e da eliminação dessa vitalidade, ele está se referindo especificamente ao prana, e qualquer desequilíbrio nessa absorção e distribuição pode ser danosa ao corpo físico, e para os outros veículos pode ser ruim ou desequilibrar a própria saúde. Então, essa absorção é feita pelos chakras, essa modulação dessas energias é feita pelos chakras, que estão presentes no nosso corpo etéreo e também no astral e mental, e eles fazem a modulação dessa energia e distribuição entre os veículos. Isso tudo a gente já falou. Eles têm os chakras, os 7 principais, eles são centenas, mas os 7 principais têm ligação direta com glândulas do nosso corpo. Na verdade, todo o nosso corpo físico,
ele é direcionado, ele é movimentado, ele é guiado pelos hormônios. Então, as glândulas que produzem os hormônios direcionam o funcionamento do nosso corpo físico, tá? E os chakras estão diretamente ligados, esses 7 principais, a glândulas importantíssimas no nosso corpo. Isso tudo a gente já falou. Por fim, dentro do conceito de saúde e espiritualidade, nós falamos sobre a medicina tratar esse assunto com seriedade já há algum tempo, e um documento de diretrizes oficiais da Sociedade Brasileira de Cardiologia do ano passado, onde, ao se tratar alguém com alguma morbidade, com alguma doença cardíaca, faz-se um questionário na área da espiritualidade, porque existem vários estudos baseados em questionários, onde se conceitua religiosidade, espiritualidade e religião, diferentes desses 3 conceitos, mas conceituando esses 3 conceitos conceituando esses 3 princípios, essas 3 premissas, a partir de questionários, tem-se resultados diferentes dos pacientes. Ou seja, há uma correlação alta entre aqueles que dizem ou respondem ao questionário dizendo ter espiritualidade, religiosidade e religião, com resultados melhores em termos de sobrevida, em termos de cura, em termos de terapia, em relação aos que dizem não ter nenhuma crença metafísica. Então, hoje, isso daí é diretriz oficial da medicina e existem várias linhas de pesquisa e trabalho dentro da medicina, cuidados paliativos, saúde e espiritualidade, como eu disse aí, que cuidam, existe um núcleo de pesquisa específico para isso, NUPES, que é específico para pesquisa em espiritualidade e medicina, que, de qualquer maneira, vai refletir ou vai dizer o que quase todos os autores ocultistas ou espiritualistas ou de linhas filosóficas mais antigas, orientais principalmente, falam sobre a saúde, que é a plenitude entre os corpos, que você não pode dissociar o corpo físico do emocional e do mental, e que a maioria das causas são efetivamente sutis, vêm dos corpos sutis e se manifestam no físico. Bom, foi isso que nós conversamos e discutimos no nosso primeiro encontro, e hoje eu, por opção, vou falar especificamente do corpo físico. Então, algumas nuances relacionadas ao corpo físico, que de maneira nenhuma a gente pode dissociar dos outros, eu vou comentar ponto a ponto aqui, tá? Bom, quando a gente fala que nós somos energia condensada ou densificação de energias sutis, a gente deve conhecer um pouco mais do nosso próprio corpo físico. É claro que eu podia fazer aqui uma descrição enorme, cheia de sistemas que nos compõem, mas eu queria colocar algumas curiosidades para a gente chegar a uma conclusão final aqui. Então, nós temos aproximadamente, claro, 10 trilhões de células no nosso corpo físico, de 130 tipos diferentes. Em cada ano, nós trocamos 98% dos átomos do corpo. Aí tem uma observação. Opa, não queria mudar ainda não. Tem uma observação muito legal que eu queria botar para vocês, do Deepak Chopra. Aliás, em um dos nossos encontros, acho que semana passada, nós mencionamos esse autor, que é um médico endocrinologista, que escreveu muita coisa sobre metafísica, e ele diz que nós somos energia em movimento e transformação. Então, o que ele falou, a gente consegue ver na prática, na realidade, dentro do nosso corpo físico, porque se você levar em conta que nós trocamos absolutamente todas as células do corpo a cada 7 anos, nós não somos sequer a mesma matéria que nos compõe a cada 7 anos. Então, a nossa pele, por exemplo, o tecido da pele, que é o maior do corpo, o sistema da pele, que é o maior do corpo, nós trocamos inteiramente em um mês. As células do estômago em 5 dias, o esqueleto em 3 meses,
o fígado em 6 semanas. Então, isso nos mostra o quão efêmero nós somos, inclusive nas nossas células físicas reais, que nos compõem. Então, quando a gente imagina, aí já comentando um pouco de um conceito dentro da teosofia, quando a gente imagina o nosso átomo permanente, que é um dos que vai compor o nosso, que cada veículo nosso, na próxima encarnação, terá um átomo permanente, que será o gene inicial da composição daquele veículo. Então, quando a gente refina o nosso corpo físico, quando a gente pensa nesse corpo físico como um veículo importante para que a gente cumpra com nossa função, com o nosso Dharma, e dá o valor e os cuidados necessários a ele, esse nosso átomo permanente será refinado para formar um novo veículo físico. E aí, é muito... Só esse slide nos mostra como nós somos efêmeros na nossa composição real, tá certo? Bom, e aí, para a gente continuar a nossa discussão sobre o corpo físico, eu fiz uma pergunta provocativa aqui, de onde viemos, mas eu não estou falando em termos espirituais, da monda, da individualização da alma, eu estou falando do corpo físico mesmo. Quando a gente pensa na pré-história ou em idades muito antigas, o nosso modus vivendi era completamente diferente, né? Então, a gente tinha que correr para caçar, a gente tinha que fugir de animais, a gente tinha que lutar. Então, o nosso corpo físico, ele tem características que são... É lógico que há uma evolução, uma mudança no próprio corpo. Quando a gente pensa que algumas espadas da época medieval a gente não consegue carregar com 2 mãos, eles carregavam com uma, claro que dá uma mudança na consistência física, em várias valências físicas, isso é lógico. Mas o nosso corpo, a nossa fisiologia é baseada em alguns princípios, em algumas premissas que remontam a muito tempo atrás. Então, a maneira como a gente reage a alguns momentos de tensão, de luta ou de fuga é exatamente a mesma em termos hormonais. Então, a gente vem de uma época onde precisávamos ser muito ativos, onde precisávamos nos movimentar muito, senão não sobreviveríamos, porque para caçar ou para fugir, para não morrer, a gente precisava se movimentar bastante. E aí, apenas com esse comentário sobre o nosso movimento, porque eu estou falando do corpo físico, a gente tem 2 desequilíbrios, mas muito frequentes, que eu vou focar neles, mas eu vou comentar sobre outros. Mas 2 equilíbrios muito frequentes, que são o estresse e a depressão. O estresse é relativamente simples de ser explicado quando a gente pensa nas reações do corpo. Eu acabei de falar para vocês sobre, historicamente, como nós fomos formados e do que dependíamos para poder sobreviver. Caçar, fugir, correr, então. O nosso corpo, ele está programado para, em situações de desequilíbrio emocional, de grande tensão, liberar adrenalina no nosso corpo. A adrenalina é produzida pelo córtex da glândula suprarrenal, que está ligada a um dos nossos chakras, o esplênico. Então, vejam bem como a gente não pode dissociar os corpos. Quando a gente tem um momento de tensão, está no trânsito, alguém passa e, sei lá, faz alguma coisa errada, a gente tem um momento de tensão, a gente libera adrenalina no sangue. Isso é involuntário se a gente não tiver um controle muito grande sobre as nossas emoções. É aí que eu quero chegar depois. Mas quando você libera adrenalina no sangue, o seu corpo, a adrenalina é um hormônio que te prepara para 2 coisas: luta ou fuga. Como é que ela faz isso? Ela direciona o seu sangue para os seus membros, ou seja, braços e pernas, dilata a sua pupila, acelera o seu coração. Então, olha só, a produção de um hormônio apenas, que é a adrenalina, gera todas essas reações no seu corpo, a partir do chakra esplênico, a partir da glândula suprarrenal. E você não faz nada, você nem luta, claro, a maior parte das vezes. Ao longo do dia inteiro,
você nem luta e nem foge. Você não faz a atividade que é necessária para que você foi preparado. Então, ao longo do dia, quando você está estudando e tem alguma desavença com o colega, quando você está no trabalho, no seu dia de trabalho, e tem alguma coisa que não está em conformidade com o que você queria, com o que você achava, quando você é maltratado em algum lugar, você produz adrenalina, joga adrenalina no sangue, mas não toma a atitude para a qual você foi preparado, que é luta ou fuga. Quer dizer, esperamos que você não tome. Aí, ao longo do dia inteiro, você não vai conseguir mesmo assim. Então, você fazendo isso por muito tempo, você vai viver momentos de estresse. Então, o estresse é causado por isso. Qualquer desequilíbrio emocional que você tenha ao longo do seu dia, que eu tenho certeza que todos nós temos vários, você libera adrenalina em quantidade no sangue. E existe um outro hormônio que você libera junto com ele, que é o cortisol. O cortisol também é um hormônio deletério para o corpo e está diretamente associado à depressão, que é o mal do século. A gente tem hoje no mundo um grande percentual, a gente ouve 20%, a gente ouve 25% de pessoas que foram acometidas pela depressão ou por ansiedade extrema e que precisam se tratar. Então, a constituição do nosso corpo físico, que não pode ser dissociada dos nossos outros corpos, eu dei exemplo de emoções aqui que geram reações no físico, faz com que o descontrole emocional que acontece no nosso mundo capitalista, de correria, de concorrência, o dia inteiro, gere momentos de estresse que vão gerar depressão, tá certo? Então, eu estou fazendo apenas uma análise do que acontece no nosso corpo físico, na fisiologia do nosso corpo físico, em função de emoções que a gente vive ao longo do dia. E aí, a gente tem essas premissas ou vários conceitos de várias filosofias e religiões que corroboram com essa manifestação nos órgãos em relação às emoções. Então, a gente tem aqui um exemplo da medicina chinesa, que, inclusive, separa em elementos. Então, ele bota ali que o elemento fogo está ligado ao coração, está ligado à emoção, à alegria, e um desequilíbrio vai gerar mania, vai gerar euforia, tá certo? Fala do elemento madeira, que está ligado ao fígado, que um desequilíbrio vai gerar raiva, vai gerar agressividade e irritação, e está diretamente ligado à emoção raiva. Vai falar do elemento terra, que está ligado ao estômago, baço e pâncreas, que tem a ver com emoção e pensamento. O metal, o órgão pulmão, tem a ver com tristeza. A água, falando dos rins, tem a ver com medo. E aí eu peguei aqui uma citação da Ângela Maria La Sala Bata, que ela foi, eu vou falar seguidora, mas ela trabalhou junto com a Alice Bailey, né, em publicações, era uma psicóloga italiana, e ela colocou um conceito que eu vou dizer aqui para vocês, que é: analisando, portanto, as nossas predisposições para determinadas doenças, as nossas fraquezas constitucionais, poderíamos aos nossos erros passados, pois assim com que entendamos a ação ou a emoção que se esconde por detrás dela. Então, uma das premissas que a gente pode adotar é analisar, primeiro, o conhecimento da mente concreta em relação a isso que acontece. O que é isso que acontece? Os nossos sentimentos vão gerar reações no nosso corpo físico, que vão gerar desequilíbrios. Se os sentimentos forem bons, serão reações boas no físico, como a gente sabe que o bom humor pode aumentar a imunidade, e se os sentimentos forem ruins, vão gerar consequências ruins, deletérias para o nosso corpo físico. Se na nossa mente concreta a gente já consegue analisar isso e ter a certeza, porque nós temos a vivência disso em várias
oportunidades em nossa vida. Eu não posso comer carne, porque se eu comer carne eu tenho enxaqueca. Isso é uma vivência minha, real. Então, eu sei que se eu tenho enxaqueca porque eu como carne. Se eu comer carne e tiver, eu estou colhendo a consequência de algo que eu fiz, voluntariamente e com a ciência de. Então, com a nossa evolução, eu vou mudar a evolução por autoconhecimento, com a nossa maturidade e autoconhecimento, a gente consegue descobrir que vários sentimentos ou pensamentos associados a sentimentos, que é muito difícil, quase impossível, dissociar um pensamento de um sentimento. Você lembra de alguém que você gosta, você sente saudade, enfim. Você pode gerar desequilíbrio no seu corpo físico em função desses sentimentos, tá? Então, ó, qual é uma... Deixa eu botar isso aqui. Uma solução proposta aqui. Estou com o mesmo quadro, eu só mudei a maneira de expor, mas como identificar qual sentimento está em desequilíbrio, resultando em alguma enfermidade? E como transformar tudo isso? A resposta já está aí. O autoconhecimento ainda é uma das melhores formas de prevenção e tratamento. Isso pode ser percebido, na verdade, por todo mundo. Tem gente que toda vez que bebe alguma coisa alcoólica tem dor de cabeça. Mesmo assim, não para de beber. Tem gente que toda vez que fuma tem tosses constantes, mas não para de fumar. Então, as pessoas chegam a um ponto de escolher fazer o que faz mal, tá certo? Mas isso vem do autoconhecimento. Então, esse autoconhecimento pode nos gerar um autocontrole, e aí falando especificamente da situação que eu citei, que é o estresse, que pode gerar uma redução do estresse. Na verdade, quando a gente consegue, a partir do controle do sentimento, eu sei que é muito difícil no nosso dia a dia, a gente se desequilibra emocionalmente várias vezes. Eu falei de trânsito aqui como um exemplo, mas a gente tem vários no nosso trabalho, na nossa convivência cidadã. A gente percebe que na sociedade muitas coisas acontecem de falta de educação, de maltratamento, de humilhação contra as pessoas. Então, o tempo inteiro de soberba, né? O tempo inteiro a gente é colocado em teste em relação ao nosso equilíbrio emocional. Mas à medida que a gente evolui, a gente tem posse de alguns conceitos, a gente sabe da nossa responsabilidade no mundo, na evolução, a gente começa a se controlar melhor. Então, algo que te chateava demais, que fazia com que você tivesse realmente um desequilíbrio emocional grande, já não te chateia tanto. Ou até te chateia, mas você consegue controlar o que você vai sentir em relação àquilo. Você consegue controlar a sua reação em relação àquilo. Em controlando essa reação, o seu desequilíbrio, a sua produção de adrenalina, lembram? Adrenalina, dilata as pupilas, joga sangue para os membros. Você vai correr ou você vai lutar? Adrenalina, que é o hormônio do estresse, que junto com o cortisol vai gerar depressão. Então, quando você controla seus sentimentos, quando você controla as suas reações em termos de emoção, você vai conseguir jogar menos adrenalina no seu sangue. Então, o autocontrole faz com que você reduza o estresse. Vejam bem, eu não toquei ainda nesse momento agora desse slide, eu não falei em caminho espiritual, eu não falei em religião ou religiosidade, eu estou falando de autoconhecimento, que é o controle das suas emoções para que as reações ou o efeito desse controle seja benéfico, tá certo? Quando a gente vai falar do caminho espiritual, aí sim a gente tem uma responsabilidade ainda maior e talvez um autocontrole ainda maior, porque a gente pode falar aqui do karma. Quando você tem uma situação, eu vou citar outro exemplo de trânsito, onde alguém precisa sofrer algum efeito de karma, está no karma dessa pessoa que tem que sofrer. Mas você, conhecedor desses conceitos, preceitos e definições, não vai ser a ferramenta do karma do outro.
Você vai evitar ser a ferramenta do karma do outro por duas razões. Uma, porque você não quer aumentar ou gerar um novo karma para você. O nosso Kriyamana Karma, você tem que fazer o melhor possível, construir um melhor karma para o futuro. E, segundo, porque você não quer o seu desequilíbrio em todos os corpos refletido no seu corpo físico. Então, o conhecimento espiritual te dá, ou o conhecimento de alguns conceitos, te dá ainda mais convicção e vontade, conceituando vontade, não diferente de desejo, para você se autocontrolar e fugir, e conseguir fugir dessas situações de descontrole emocional. Aí eu vou tocar num ponto aqui que é importante, que eu fui buscar dentro da atividade física, o que a gente tem de registro. Eu quis fazer uma correlação entre atividade física e conhecimento e vida espiritual. Então, onde a gente tem registro de atividade física, a disciplina da atividade, que se manifesta no corpo físico e tem as consequências benéficas para o corpo físico, e caminhos paralelos de conhecimento, de sabedoria e de filosofia. Bom, eu quis buscar o mais antigo possível. E eu encontrei dentro da filosofia grega, da Grécia Antiga. Antiga, você vai ver quanto aqui. Então, a filosofia, a ciência, a arte e a religião nunca foram desligados dos exercícios físicos marciais. As práticas marciais na sociedade grega serviam como complemento para a mente. Com isso, ele desenvolvia um corpo sadio que era necessário para uma mente brilhante, e boa parte dos filósofos eram grandes lutadores e praticavam o pancratos. Você vê que pancratos é uma arte marcial completa, que remonta ao século XII a.C. Então, em um dos nossos encontros aqui na loja Nirvana, nós falamos sobre alguns filósofos, em alguns encontros falamos sobre alguns filósofos, e muitos deles, quando a gente fala de Pitágoras, quando a gente fala de Sócrates, quando a gente fala de Platão, praticavam atividade. Então, atividade física que eu quero dizer. Quando eu fui buscar esse Pancratos, a origem grega, de um site grego, eles têm, eu vou botar já aqui para vocês, o símbolo deles já coloca assim, arte marcial e autoconhecimento. Agora, percebam vocês, a gente está falando do século XII a.C., percebam vocês, nas premissas da luta, isso aqui é um site de luta, tá certo? Mas vejam como, o que eu vou dizer é uma inferência minha, não é... Vejam como isso aqui parece um conceito, parecem conceitos de uma filosofia, são conceitos de uma filosofia, porém os significados colocados podem ter sido deturpados ao longo do tempo, podem ter sido modificados de propósito para gerar atração pela luta. Então, essa luta existe até hoje, é praticada até hoje na Grécia. Mas vejam só, isso é do site da luta. Concentração é a base para nos desenvolvermos nas artes marciais. Reto agir é o budismo aí. Ter plena consciência de nossas ações, livre de qualquer tipo de mecanicidade ou automatismo. Reto sentir. Os sentimentos não devem interferir no estado psicológico do artista marcial, nossos sentimentos devem ser como um lago calmo e tranquilo. Reto pensar. A melhor forma de pensar é não pensar. Dessa forma, o artista marcial se torna muito mais intuitivo e atinge o estado de alerta, percepção, como a vigia em época de guerra. Essa especificamente, se a gente tirar a parte final, vigia em época de guerra, a gente está falando, esses três primeiros, a gente está falando do reto pensar, reto agir e reto sentir. Consciência desperta é o estado de meditação perfeita. Olha o termo meditação aplicado. Livre de qualquer temor, dúvida, hesitação, ódio, cólera, ânsia de vitória, temor pela derrota, etc. O corpo flui e reflui de acordo com o poder soberano da vontade consciente. Consciência expandida. Nossa consciência é elástica, pode se expandir a níveis insuspeitáveis mediante uma tremenda revolução da consciência. Isso se aprende através da nossa filosofia, que remonta aos ensinamentos mitológicos da Grécia Antiga. E, pasmemos juntos aqui, autorrealização. O site lá, ou a própria luta, usa a autorrealização como objetivo final. Então, nesses conceitos aí que foram do site da própria luta, a gente encontra paralelismo com
vários caminhos espirituais. Então, né, dentro da teosofia, dentro da yoga, dentro do budismo, nós temos premissas semelhantes para chegar à autorrealização. Mas isso eu estou falando de uma luta, Pancratos, praticada 12 séculos antes de Cristo, né? E aí, eu vou aqui extrapolar a área de luta e falar sobre atividade física em geral. Os benefícios reais para o mundo, para o corpo físico da atividade física são inegáveis, e para toda a recomendação de saúde diz para você se alimente bem e faça atividade física, enfim. Mas, quando a gente fala da atividade física regular, de algo que você deve inserir na sua vida, a gente está falando de alguns benefícios que são intangíveis e são transferíveis para vários outros setores da sua vida, inclusive a senda espiritual, inclusive a busca que você pode fazer pelo oculto, pela sua religiosidade, pela sua religião, independentemente de qual seja, tá? Então, um primeiro benefício, disciplina. Muitas vezes a gente precisa de disciplina em outras partes da nossa vida, no trabalho, no estudo. E a atividade física, quando você realmente tem a vontade e a disciplina para fazer, pode ser transferido, essa disciplina pode ser transferida para outros setores da sua vida. Vontade, que é algo que não é diferente de desejo, que é dos corpos inferiores, né? A vontade vem do corpo superior. Quando eu falo da atividade física, isso é uma inferência minha, eu que coloquei isso, é um pecado capital sem remorso. Porque quando você fala assim, eu estou com preguiça de trabalhar, eu estou com preguiça de sair de casa, estou com preguiça de sair da cama, eu vou usar relativamente perdoado. Mas quando você fala, eu estou com preguiça de fazer atividade física, o perdão é fácil, não, é tranquilo, não faça. Então, inferência minha, isso não é conceito de ninguém. Eu acho que a vontade e a disciplina pela atividade física é melhor perdoada do que pelas qualquer outra coisa que você disser que vai fazer. Outro benefício da atividade física regular é efeitos de aumento do limite físico por força mental. Quando você pratica atividade física com frequência, muitas vezes você programa algo, o seu corpo pede para parar, mas você, com a força mental, você se supera em relação a isso. E isso vai ser importante em vários setores da sua vida. E por último aqui, valorização do veículo físico. Eu não estou falando de vaidade, tá certo? Então eu fiz questão de colocar aqui valorização do veículo físico, não vaidade, gerando outros fatores de preservação do mesmo. O que é isso? Quando a gente valoriza realmente o nosso corpo físico, sem vaidade, como veículo, como instrumento da nossa evolução, e a nossa evolução pensando no global, em todos, e não na nossa especificamente, todos que nos cercam, a humanidade em geral, quando a gente pensa no veículo físico, que pensa que o veículo físico deve ser cuidado dessa maneira, a gente tem uma inter-relação entre outros fatores que vão ser bons para o nosso corpo físico, consequentemente para os corpos sutis, nos dois caminhos, de lá para cá e de cá para lá, que é alimentação. Eu vou ter disciplina na minha atividade física, vou ter disciplina na minha alimentação, vou ter disciplina no meu sono. Então, o meu veículo físico precisa repousar, eu tenho que dormir bem. Meu veículo físico precisa ingerir alimentos de qualidade para ter longevidade e eu cumprir o meu Dharma, a minha evolução, junto com quem me cerca e toda a humanidade junto. E a meditação. No nosso primeiro encontro, as sugestões do Geoffrey Hodgson para a saúde de todos os veículos foi yoga e meditação. A meditação está presente em todos, na sugestão de saúde para todos os veículos, físico, astral e mental. Físico, etérico, astral e mental. Então, a meditação, como componente fundamental da saúde, é recomendada em todas as filosofias orientais. Aliás, é comum, quando você fala a palavra meditação nas filosofias ou nas sociedades, nas culturas orientais, é muito comum eles associarem ao conceito de meditação.
aqui no Ocidente já é diferente. Quando a gente fala em meditação, a gente precisa buscar muitos conceitos, né? Mas, enfim, há uma inter-relação nessa disciplina que você vai ter com o seu corpo físico, no que tange a atividade física, que vai estar relacionada com a alimentação, vou me alimentar bem, está relacionado ao sono, está relacionado à meditação. E se a gente extrapola para o conceito da religião ou da filosofia, da teosofia também, a gente vai ter, em cada item desse aí, uma importância ainda maior. Quando a gente fala de alimentação, eu ter compaixão pelos animais e não ingerir nada que foge de mim, é importante. Quando eu falo do sono, eu sei que é importante o corpo repousar e eu ter o meu momento no astral. Quando eu falo da meditação, eu sei que é importante a busca da minha conexão com o meu eu superior. Então, tudo isso de que eu falo aqui é importante para o corpo físico e para a evolução dos outros veículos também. É a inter-relação de que eu acabei de falar. E aí, só vou ler rapidamente, que nosso tempo está no final aqui, efeitos da meditação com estudos publicados. Isso tudo já tem coisa publicada sobre esses benefícios aí. Ó. Então, ativa certas áreas cerebrais, como aquelas relacionadas ao bem-estar, aprendizagem, memória emocional. Diminuição significativa do estresse e ansiedade, tocamos nesse ponto no início. A regularidade da meditação também é capaz de reduzir os níveis de inflamação, de riscos de ataque cardíacos e AVC, eleva a imunidade, melhora a recuperação das células e os níveis de energia. Pesquisas apontam que o hábito de meditar estimula o crescimento do córtex pré-frontal, do dorso lateral. Por que ele está citando isso? Porque é a região do cérebro responsável pela força de vontade. Ou seja, a meditação aumenta a capacidade de superar hábitos ruins e criar novos hábitos. Ou seja, a própria meditação pode gerar maior disciplina e vontade para que a gente cuide melhor do veículo físico, por exemplo, que é o que eu estou citando hoje aqui. A meditação é um exercício guiado pelo controle, foco da atenção e paciência, resultando em uma melhora das questões relacionadas à mente. A partir do autoconhecimento e da ressignificação dos fatos, os praticantes tendem a concentrar-se nas prioridades e reportar menos emoções negativas. Isso tudo baseado em estudo. E, por último, esse é o último slide que eu tenho para mostrar, tá certo? Vou falar sobre... Esse slide fala do autoconhecimento. É uma publicação sobre autoconhecimento e qualidade de vida. E ela diz assim, muitas vezes, cuida-se excessivamente da aparência, daquilo que os outros poderão ver, e se descuida do mais importante, o brilho interior. Quantas dores de barriga precisamos passar para entender que não podemos comer muito vatapá, por exemplo? Quantas gripes precisamos enfrentar até entendermos que precisamos repousar e aumentar nossa vitalidade interior? Está falando aqui do autoconhecimento. Mas o autoconhecimento não é novidade. Relatos de alguns gurus falam que desde os Vedas, na antiga Índia, 4000 a.C., já existia esse tipo de busca do autoconhecimento. O livro Bhagavad Gita, de origem hindu, que retrata a luta entre Arjuna e Krishna, busca falar dessa conquista que, na verdade, simboliza uma verdadeira guerra entre as imperfeições pessoais e as luzes que jazem em nosso interior. Avançando um pouco, surge o Tao Te Ching, que orienta o homem a seguir sempre pelo caminho do meio, nem abstinência nem excesso, mas o meio de todas as coisas. Bom, então, a conclusão de tudo isso é que não podemos dissociar os veículos, o astral, o mental, astral e físico, e que o cuidado, a disciplina e a vontade que temos para com o corpo físico, que foi o meu foco de hoje aqui, ela transcende, porque, na verdade, a própria vontade já vem dos veículos mais sutis. E a saúde vai se manifestar em função desse equilíbrio e esse cuidado, eu vou chamar de cuidado, que a gente tem com os veículos. Aqui eu encerro a apresentação.